galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, vamos falar um pouco sobre o Maxwell Lord, que foi apresentado já em Supergirl, mas agora recente, vamos colocar assim, o mais novo participante de Mulher Maravilha 1984. Sim, a gente tem uma retratação do Maxwell Lord no filme. E sim, foi uma retratação que não me agradou muito, mas eu vou explicar aqui o porquê. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos e bora pra mais um Quem É? Canal do Gordo. Sim, hoje nós vamos falar dele, Maxwell Lord IV. Sim, nos quadrinhos temos o quarto, porque tinha o pai, que era Maxwell Lord III. E assim, a história que conta do Maxwell Lord, acaba que o pai dele era um excelente empresário, dono de empresas, negócios e tal, e tava tentando mostrar pro filho que ele era um bom homem. Mais ou menos o que a gente vê o Maxwell Lord no filme apresentando para o filho dele, que ele é bem sucedido, que ele não é um cara fracassado nem nada. E então, tipo assim, a gente tem esse contraponto, aonde eles pegaram alguns elementos de diversos momentos do Maxwell Lord, juntaram em um só e fizeram a personificação dele no filme. E então acaba que o Maxwell Lord IV, que seria o filho, né, podemos dizer assim, e talvez o personagem, vamos colocar, o Maxwell Lord mais importante das histórias em quadrinhos, porque ele, no início, acabou sendo responsável por transformar a Liga da Justiça em Liga da Justiça Internacional. Sim, ele teve ali momentos onde ele trabalhava junto com a Liga da Justiça. E, cara, tipo assim, na verdade com a Sociedade da Justiça. E aí depois se transformou em Liga da Justiça Internacional. Então assim, o Maxwell Lord ajudou desse modo. Ele era um cara que era bem manipulador, e uma das coisas que ficou marcado na vida dele foi na infância, onde a mãe dele deixou claro pra ele que as pessoas poderosas, elas fazem coisas más. Ou seja, se é poderoso, pode ter alguma coisa ruim. E ele deveria sempre agir com cautela. E acaba que isso fica entranhado um pouco, vamos dizer assim, na mente do garoto. E quando ele cresce e ele está ajudando a Liga da Justiça, ele acaba percebendo que talvez os super-heróis não deveriam existir. E aí ele começa um plano para acabar com os super-heróis da existência da Terra. Então a gente tem esses contrapontos do Maxwell Lord. Acaba que depois do pós-crise teve um momento onde ele não era mais uma pessoa que trabalhava com a Liga da Justiça. No entanto, ele trabalhava com Cadmus e com Checkmate, né? Então, tipo assim, eram organizações que, de certo modo, eram contra os super-heróis, né? No momento em que ele teve uma reviravolta, que ele se tornou uma pessoa ruim, podemos colocar assim, ele tentou usar um projeto de um satélite que o Bruce Wayne tinha criado, o Batman tinha criado, e esse satélite, ele conseguia despertar agentes adormecidos em toda a população, fazendo com que eles executassem as suas ordens. Aí, na hora que eu lembrei desse ponto, a gente tem o ponto no filme, onde ele usa um satélite que o governo americano criou, que poderia fazer meio que, entre aspas, ele sentir toda a humanidade, todas as pessoas do mundo e tal. E no filme acaba sendo representado de uma forma onde as pessoas fazem desejo e ele consegue realizar o desejo. Porque, como vocês sabem, ele pegou e assumiu o poder da pedra, né, dos desejos. Mas, como consequência, ele estava ficando cada vez mais doente, morrendo e tal, aquela coisa toda. Então, assim, a gente vê que tem algumas similaridades em relação ao filme e em relação à história dele como um todo, podemos colocar assim, mas em um determinado momento da história, depois do Flashpoint, se eu não me engano, ele acaba sendo uma pessoa ruim, lidando com as situações ali. Ele era extremamente poderoso intelectualmente, era um excelente dono de negócio, manipulador, e é uma das coisas que mostra no filme, que ele é manipulador e vigarista. No filme mostra que ele é meio trapaceiro, que ele é aquele oportunista, sabe? O estilo americano oportunista, que acaba sendo retratado muito nos filmes dos anos 90, dos anos 80 ali, que era mais ou menos aonde estava lidando com a situação do filme de Mulher Maravilha, que era em 1984. Então a gente tem esses contrapontos que eu acho interessante. E acaba fazendo com que o personagem
tenha um certo destaque. Em um determinado momento ele acaba sendo, vamos dizer assim, questionado pelo Besouro Azul, se eu não me engano, acho que é pelo Besouro Azul, e quando ele é questionado, ele acaba tirando uma arma e acertando a cabeça do Besouro Azul. Sim, ele mata o Besouro Azul, e nesse aspecto acaba que a Mulher Maravilha e o Superman tentam impedir ele de fazer outras atrocidades, porém ele consegue controlar a mente do Superman. Que uma das coisas que a gente sabe, e que é claro, poderes mentais e tal, acaba que afeta muito o Superman. Poderes mágicos, místicos, essas coisas assim. É meio que um ponto fraco dele também em relação ao superpoder, sabe? Então acaba que o Maxwell Lord consegue controlar a mente do Superman e ele começa a lutar contra a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha usa o laço da verdade dela, enrolado lá na perna dele, para fazer com que ele revele a forma de impedir que aquilo ali esteja acontecendo, sabe? Tipo, de impedir que o Superman continue lutando com ela. Bem parecido com o que aconteceu no filme, quando a Mulher Maravilha vai lá. E essa obra tá foda, mas vamos continuar aqui. Aí a Mulher Maravilha enrola o laço da verdade na perna dele e ela fala com ele as coisas, mas ela tá falando para todas as pessoas que estão vendo a transmissão dele. Então assim, a mesma forma com que a Mulher Maravilha derrotou ele nos quadrinhos, a gente pode colocar que no filme também derrotou ele. Só que nos quadrinhos teve um fim um pouco mais trágico. Por quê? O Maxwell Lord revelou que a única forma de derrotar ele e de impedir que aquilo ali acontecesse seria ela matando ele. Nos quadrinhos, a Mulher Maravilha quebra o pescoço dele. No filme, ela cogita matar ele, mas a Bárbara impede. Então a gente tem esses contrapontos que acaba trazendo elementos dos quadrinhos para dar aquele fanservice, mas também acaba prejudicando. Em um determinado momento lá, quando tem a noite mais escura, né, que é o momento em que aparece outros espectros dos Lanternas Verdes, né? Então tem o Lanterna Negro, o Lanterna Branco, o Lanterna Azul, vermelho e as outras cores. Os espectros do arco-íris, podemos colocar assim. Então, tipo, acaba tendo diversos momentos em que pessoas com o anel do Lanterna Negra revivem. E o Maxwell Lord é uma dessas pessoas que também revive. Então, tipo assim, acaba que ele tem... Então assim, acaba que ele tem uma participação muito importante dentro do universo ali da DC Comics, mas não tão significativo como a gente esperava ver em um filme. Porque no filme ele não teve esse momento dele, ele teve alguns momentos que pegaram característica dele e enalteceram essas características, transformando ele em um cara um pouco mais exagerado, pelo menos é o meu ponto de vista. Mas a história do Maxwell Lord é bem interessante. Ele também acaba sendo vamos dizer assim, um inimigo não só da Mulher Maravilha, mas do Superman, da Supergirl. Então, tipo assim, faz jus ele participar de outros elementos da DC Comics. Não sei se eles vão trazer ele de volta em algum momento, mas como a gente viu, ele estava em 1984, então provavelmente se tiver um filme mais à frente, talvez tenhamos um outro Maxwell Lord que não seja o mesmo. Então a gente pode considerar que talvez seja o Maxwell Lord quarto, terceiro, porque não foi especificado qual Maxwell Lord que era esse do filme. Mas de qualquer forma, eu gosto um pouco da história dele. Eu acho que ele é um vilão que seria ali meio que como o Lex Luthor, saca? Que não tem um superpoder, mas ele tem a sua ambição e consegue, de certo modo, enfrentar os heróis de uma forma assim, equilibrada, mas de qualquer forma ele tem os seus momentos que, vamos dizer assim, de lucidez. No filme ele teve, vamos dizer assim, o foco dele era em ser o dono de tudo, ser o mais poderoso, que acaba sendo um pouco diferente do contexto que a gente vê nos quadrinhos. Que nos quadrinhos, ele, por mais que ele seja um cara de negócio, seja poderoso, ele não é aquele cara que quer ser o todo-poderoso. Ele acaba fazendo coisas ruins, mas pelo lado bom, porque ele é uma boa pessoa. Então a gente vê esse contraponto em um vilão que poderia ter sido melhor aproveitado nos cinemas. Concorda comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe. Desculpe o barulho da obra aí, mas a gente não tem como evitar isso, né? Então, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!